O presidente Bolsonaro, um homem que se tivesse roubado essa caneta, o mundo já saberia. Um homem que passou por 28 anos na Câmara Federal, e nesse período a Câmara e vários deputados se envolveram em N escândalos de corrupção, menos ele. Pede de novo a autorização ao Supremo, leia-se ministro Alexandre de Moraes, para que ele se submeta com urgência a mais outra cirurgia. O presidente Bolsonaro, que foi esse sim, esse recebeu um atentado à sua vida, uma facada, que era para matar, era para eliminar fisicamente. Ele tem que pedir, preso que está por um crime que não existiu, ele tem que pedir autorização urgente à defesa para o ministro Alexandre de Moraes, sabe-se lá que hora vai autorizar esse pedido. Agora veja o naipe, como diria meu saudoso e finado pai, olha o naipe dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão em tese para guardar a nossa Constituição. Portanto, homens que deveriam, ao ser aprovados aqui no Senado, ter uma vida proba, notório saber jurídico, mas olha as manchetes, olha o naipe das pessoas que julgaram o presidente Bolsonaro. Veja se isso aqui é espelho de uma corte que o Brasil possa confiar. Olha as últimas notícias, vamos lá. Revista Oeste, agenda de Vocaro revela contatos de ministros do STF e de líderes do Congresso. Dono do Banco Master, alvo de investigação sobre fraudes financeiras. Outra manchete, dona do Banco Master reúne contatos de ministros do STF e cúpula do Congresso Nacional. Celular do banqueiro traz nomes de autoridades. Defesa não se manifesta. Agência O Globo. Outra matéria. PCC, para quem não se lembra, facção criminosa das mais perigosas do mundo, não é só no Brasil, já é internacional há muito tempo. Olha só, Dias Toffoli, sabe quem que é Dias Toffoli? Ministro do STF. Como que um ministro do STF viaja em avião associado a Beto Louco? Onde é que está o decoro, pelo amor de Deus? Essa turma que julga os brasileiros, essa turma que hoje está comandando o Brasil, vou repetir, PCC, Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Líder do PCC, ministro do STF, usou o jato operado pela táxi aéreo Piracicaba para ir a evento em resort de luxo, que já teve seus parentes como sócios. Mas, olha o nível, olha o naipe, como diria o seu Mamed Bittar. Gilmar Mendes decide que apenas a PGR, isso agora, nas últimas 2 semanas, pode pedir impeachment de ministro do STF. A PGR, por coincidência, tem um titular, não contou com o meu voto, eu fui lá educadamente olhar para os olhos dele e dizer por que razão eu não poderia confiar meu voto a ele. Mas foi sócio já do ministro Gilmar. Essa relação que ninguém mais separa, logo os ministros da mais alta corte do Brasil, volta atrás, mas o gesto ficou. O ministro de uma caneta muda a Constituição que ele jurou defender, que ele existe para defender. Ele faz uma outra Constituição e diz que é só a PGR, que hoje é ocupada por um ex-sócio dele, que poderia abrir um processo de impeachment. Depois voltou atrás, mas a notícia fica, a atitude fica. CPMI, que a gente faz parte, você me deu o privilégio de dividir a titularidade com a sua presença, muito obrigado. CPMI do INSS quebra sigilo de Vocaro e encontra contato de Moraes e esposa, pelo amor de Deus. Banco Master de Vocaro manteve contrato de 129 milhões com escritórios da esposa de Alexandre de Moraes. Seu presidente, desculpa, eu não queria estar falando disso.
Cara, eu não esperava, presidente Messias, eu com 62 anos de idade, vou fazer 63, no mês que eu vou ter o meu 5º filho, eu li coisas semelhantes a isso aqui em regimes autoritários, regimes comunistas, algumas outras ditaduras, essa falta de decoro, essa depravação total. Como é que eu ia imaginar que na minha vida eu ia assistir isso? E aí, o ministro do STF, Dias Toffoli, viaja para a final da Libertadores com quem? Com o advogado do Banco Master. E ao voltar para o Brasil, estabelece sigilo ad eterno na investigação. Como é que o Brasil vai confiar nos homens que estão na mais alta corte? O Varcaro não tem foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli, numa outra canetada, pega o processo dele, leva para o STF, para ele julgar. Mas não foi ele que estava no avião com o advogado do Banco Master? Como é que alguém que deveria, pelo um pingo de vergonha, se considerar inabilitado, não só viaja no avião do advogado do banco, não. Vem aqui, pega o processo que estava em outra vara, puxa para o STF. Pode puxar seu, meu, de qualquer um, brasileiros que nos assistem. O perigo é que se fazem isso à luz do dia, farão com qualquer pessoa, depende da vontade e do teor político, como disse aqui o meu querido senador Girão, a corte mais politizada da vida, não tem nenhuma no mundo. Aliás, Poder Judiciário brasileiro mais caro do planeta e um dos mais ineficientes. Aí o nosso presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, Gazeta do Povo, Viana diz que Toffoli retirou dados, não parou, pega o cidadão, leva para a Corte Suprema sem foro privilegiado, para ele relatar, autoriza o sigilo por ad eterno e continua, entra aqui na CPMI. Carlos Viana, nosso colega senador, diz que Toffoli retirou dados da quebra de sigilo de Varcaro, da CPMI do INSS. Quer dizer, o sujeito pega a polícia, a investigação, não fomos eu, você, Messias, Carlos Viana, a investigação, descobre a roubalheira, o escândalo no Brasil que afeta a economia brasileira, pega os telefones de celular do rapaz, do homem, tem dados de telefones pessoais de ministros. E aí o que se faz? Na CPMI, que pega essas documentações, o ministro Dias Toffoli manda retirar dados da quebra de sigilo de Varcaro da CPMI. Não é tudo suspeito, pelo amor de Deus? Como é que o brasileiro não vai suspeitar? Como é que o brasileiro vai continuar respeitando a Suprema Corte que tem esse tipo de atitude? O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, Podemos Minas Gerais, afirmou, dia 12, sexta-feira, que o ministro Dias Toffoli determinou a retirada de dados da quebra do sigilo de Daniel Varcaro, dono do Banco Master, encaminhados à comissão. Não são todos, claro, não há unanimidade em lugar nenhum, mas essa é a marca da maioria hoje dos nossos ministros. Falam de política 24 horas, dão opinião sobre tudo. Enfrentam a Câmara, desmoralizam o Congresso Nacional e nós somos cobrados todo santo dia e eu sou obrigado a responder que os 81 fomos eleitos, os 513 também foram eleitos e que nós não conseguimos fazer na marra a nossa opinião. Continua mais. Olha o que os brasileiros estão acostumados agora a ler todo santo dia. Toffoli retira documentos de Varcaro da CPMI do INSS, Revista Oeste. Do ministro Gilmar, já mencionei. Aí tem uma outra frase do Maquiavel, quando Vossa Excelência, senador Girão, querido amigo, nobre pré-candidato a governador do querido estado do Ceará, estado que ajudou a colonizar como nenhum outro estado ajudou, o Nordeste ajudou, mas o Ceará mais do que tudo, o meu querido estado do Acre, que eu tenho a honra de representar. Quando Vossa Excelência falou da frase, eu digo, vai falar a frase que eu tinha escalado. Abre aspas, aos amigos os favores,
aos inimigos a lei. Fecha aspas. No caso aqui, eu não tenho como não lembrar do Bolsonaro. Esse era o inimigo número 1. Decisão do ministro Dias Toffoli de transferir para o Supremo o processo contra o Banco Master, impor sigilo e blindar documentos obtidos pela CPMI do INSS, favorecendo o empresário Daniel Vorcaro de uma investigação mais ampla. Não é a cara da frase do Maquiavel? Vamos repetir. Abre aspas. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Fecha aspas.